Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento numa média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Quando Você está dando a sua se a gente está explicação. discutindo metafísica e a origem de coisas que a gente não pode observar nem reproduzir em laboratório, a gente tem que levantar hipóteses e ver quais Exato. Você está levantando a hipótese que você acredita. Perfeito, estamos de acordo. Você também. Tudo bem, mas também, é que o que eu estou dizendo é, eu não estou dizendo, Deus não existe, portanto, o que causou foi algo eu não acho que eu natural. tô levantando uma É isso, eu hipótese. estou dizendo, existe um mistério aí. Se você quiser preencher esse mistério com Deus, por favor, pode fazê-lo. Mas não, ao fazer isso, você não está eliminando as outras possibilidades. Portanto, você não está provando que é Deus. Eu só preciso provar que a hipótese de Deus é mais elegante, mais provável do que as outras hipóteses. Elegante Mas já é um com critério certeza. tão humano que não, né? Você não acha que não, isso é só quero prova, usar a né? linguagem que ele usou. E por que é mais provável? Porque as outras hipóteses são menos prováveis. Eu tenho Que eu outras preciso hipóteses? a ideia de que surgiu a partir de nada. De novo, Sem motivo. De novo, a gente vai voltar para o mesmo ponto. Eu acho que é menos provável. Acho que deixa mais complexo o problema. Eu acho que a gente Que tá agora falta- argumentando em círculo já. Não, mas... Por que é tão mais fácil acreditar que uma inteligência fez tudo? Então, de onde saiu a inteligência? Exatamente. Até onde a gente sabe, a inteligência decorre daqui. Então, o que a gente, São questões em aberto. o que a gente chegou, o que a gente tá argumentando é que volta para a ideia do argumento cosmológico, né? A partir do momento em que tudo que existe por uma causa e o mundo passou a existir, ele não existe eternamente, ele tem que ter uma causa anterior a ele que seja não causada. E aí, para fazer essa causa, para fazer o universo existir, tem que ser uma mente racional para fazer isso Então, mas acontecer. esse Mas caminho... uma mente é algo processo causado. A mente existir precisa ser uma A não causa. ser que seja uma mente que sempre existiu. A não ser que seja o universo que sempre existiu. Ah, que você postula. Mas não existiu, é esse o ponto. Mas um universo não no ponto de vista E uma do universo mente, que se está... Você é porque é o argumento todo baseado no Big Bang Você iniciando sabe tudo. que Deus tá vendo isso que vocês estão falando e vai cobrar vocês Vilela, depois. Deus Perfeito. criou seres racionais. Deus quer que os seres exerçam a razão. Aqueles que abandonaram a razão e foram pra fé, esses ele vai mandar pro inferno. Nossa, Imagina? Surpresa! 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 Já pensou? Tcharam! 1 Joel 3:1, né? É? Pô, tem um livro de Joel na Bíblia. Né? Tem livro de Joel. O mais importante profeta era o Joel. Não, era um menor não era. ali. Não tem Profeta um menor. menor ali. Tem duas pessoas aqui. Profeta menor. Tem duas pessoas falando sobre o pensamento aqui, né? Que você mandou pra mim na hora que tá atualizando aqui. Você pode ler um deles enquanto atualiza minha mensagem aqui? Deixa eu achar aqui na minha... Tem um falando de analisar o pensamento pelo próprio pensamento, sumiu aqui. A galera tá Participando. no hype, Tá. assim, alto nível. Do que você me mandou? São dois. São dois. São dois da mesma pessoa, não é isso? Não, são Não. pessoas diferentes. Mas lê o primeiro, quando atualizar aqui eu leio o segundo. Tá. A maior prova de que Deus existe é a morte. Se a ciência ou o alcance humano fosse autossuficiente, seria possível trazer pessoas de volta à vida, mas isso é impossível, pois a vida depende do espírito e provém de algo superior. Não foi essa foi daqui. essa, não? Não, eu tô falando de pensamento. Quer ver? Agora atualizou aqui, ó. Ah, chegou. E uma pergunta: como entender o pensamento usando o próprio pensamento? E a vontade, não como desejo, o drive, entre aspas, para qualquer ação. De onde vem? Tudo se explica pelo funcionamento do cérebro. Então tudo é mero reflexo contínuo da sinapse. Esse é um ponto. E outro é o Ian também. Esse foi o Alexandre Lourenço e Ian Martins. Eu fico abismado às vezes com pensamento. Porque, tipo, esse é um maconheiro que escreveu. Com certeza. Como que do nada vem algum pensamento em minha mente, meu? Às vezes Deus sem escrevendo, ver, é Deus ouviu, escrevendo, sentir algo, pensamento surge um por pensamento muito aleatório. Acho incrível, ele só escreveu É isso. incrível. Que ele do nada veio pensar. Não, mas ele falou uma coisa Imagina no começo Deus. interessante. Deus tava ali sem nada, um dia falou, tá bom, Vou fazer cria. tudo. Mas o Alexandre perguntou isso, né? Tem Que a gente uma usa- pergunta interessante que nessa lombra toda aí. Teve uma coisa que ele falou de como é que a gente justifica o pensamento pelo próprio pensamento, né? É. E ele já tá entrando em filosofia da ciência já, né? A ideia é se a gente não pode usar a racionalidade para justificar a racionalidade, porque é petição de princípio. Né? A gente não pode usar o pensamento para justificar o pensamento, que é petição de princípio. A gente precisa de uma confiança anterior, né? É a ideia de que a gente não pode provar a ciência pela ciência, então a gente sai da ciência e entra em filosofia, para argumentar que a ciência faz sentido, né? É, a gente aqui não foi pode... falado um dia que a ciência, ela não quer responder o porquê. Porque não interessa para É o como. É o como, né? O Isso. porquê, O que e o como. religião. Sim, sim. Exatamente. Exato. Tem outra aqui, Thiago Lemos. É por isso que a ciência não pode explicar tudo. Né? A Exato, gente vai concorda ter, com isso também. tem São complementares, né? abismos.
O Thiago Lemos fala, a maior prova de que Deus existe é a morte. Se a ciência ou alcance humano fosse autossuficiente, seria possível trazer pessoas de volta à vida, Por quê? mas isso é impossível, pois a vida depende do espírito que provém de algo superior. A gente pode entrar nesse O que ele tá querendo argumentar é que se a vida fosse puramente material, a gente deveria ter algum meio de devolver a atividade àquela materialidade ali. Como existe uma alma, então é impossível trazer alguém dos E eu mortos. entendi num outro sentido. Eu entendi ele dizendo se Deus, como o ateísmo, sendo uma espécie de homem autossuficiente, todo-poderoso, né? Não, acho não que não foi necessariamente. Você acha mas que eu não? acho que é eu entendi bem, assim. é, não, Ele falou é uma bem coisa isso assim. de tipo assim, Será que é o corpo, Tamo tentando que entender a está pergunta. morto, ele carece da alma. Ah, Então tá. não tem como Sei. voltar a Você viver. ia voltar, sei. ou chegou, vai chegar num ponto que entende o corpo. Então, pra fazer aquele negócio, aquele Um corpo dia viver é fácil. Só que falta a alma, falta uma coisa. A essência vital ali. né? É que quando morre alguém, começa a morte dos tecidos. Tem toda Não, uma mas questão digamos que... a gente congele, e tal, mas eu acho. Perfeito. Aí já é uma coisa mais plausível. Não tô Mas dizendo vocês que vamos conseguir, acreditam né? Mas- que existe alguma coisa além do físico? Alguma chama, alguma centelha, alguma coisa espiritual? Não. Ou somos só sinapses e ligações químicas e tudo mais? Uma troca química, vocês acham? Eu realmente não sei dizer. Eu acho que tudo que a gente conhece sobre a realidade nos encaminha para isso. Mas não tá fechada a questão ainda não. Não, mas eu não acho que a questão tá fechada. A questão é que eu não acredito no metafísico, né? Não no metafísico, né? Eu vou usar metafísico aqui porque eu não pensei numa palavra melhor. Que metafísico é uma palavra complicada, mas assim, eu não acredito nessa transcendência, porque eu acho que qualquer coisa que exista no processo da vida humana, ela vai poder, ela deixa indícios. Ela não está num campo inatingível e espiritual. Entende o que eu quero dizer? Mesmo que a gente ainda não compreenda esses processos e que a gente nunca chegue a compreendê-los, Não quer eles dizer estão que- dentro do campo natural. Eles só ainda não foram vislumbrados, entendeu? Mas eles são naturais do ponto de vista que eles existem na nossa realidade e é palpável. Mas isso é um tipo de fé também, não é? Você acreditar nisso sem ter provas. Não, é simplesmente porque eu acho que tudo que existe, existe. Tudo está dentro do campo natural da existência, entendeu? Mas, É o que eu acredito. Então, mas isso é acreditar. É que é engraçado usar a palavra acreditar. Tem uma mas existe. pergunta. Será que quando dois gametas, ou espermatozoide ou algo, se encontram e formam um novo indivíduo, será que acontece um pequeno milagre ali? Será que precisa de uma intervenção direta, de uma ordem sobrenatural para ali ter um novo indivíduo humano ou não? É só o desenvolver Eu não sei. do que está contido naquelas Pra células. isso não, mas em algum momento, quando a gente percebe a vida, né, e a individualidade, não sei, é uma coisa, pra mim, transcendental. Claro que tem toda uma explicação química e tudo mais, mas putz, alguma pergunta- coisa parece que é Aquela além. coisa do Douglas Adams, né? Não basta olhar a beleza do jardim sem acreditar que há fadas nele. Eu acho que é muito isso. Assim, é estonteante mesmo. Eu só acredito muito que é um jardineiro. complexo. Hã? Eu só acredito que é um jardineiro no jardim bem cortado e aparado. Então, mas é. Não preciso crer em fadas. então só a acredito gente- que alguém deu sentido pra aquela. Mas a gente aquilo pode ali. substituir então por uma floresta. Então, se a figura do jardim tudo bem. evoca um mestre, eu tô dizendo, a existência é bela. Complexa, totalmente estonteante, a gente não entende uma parte, a outra a gente fica em choque quando consegue compreender. Por que isso necessariamente faz a gente evocar algo que esteja pra fora dos limites da existência, entendeu? É mais isso. Então, assim, Só se for uma consequência necessária, né? Eu acho que esse é o ponto da argumentação que a gente tá divergindo, né? Isso, aqui. isso, mas por exemplo, na vida humana, qual é o indício de que há a necessidade da metafísica para explicar a vida humana? Por que isso não pode estar contido no seu cérebro? Por que é tão atrativo imaginar que uma parte do teu ser está numa transcendência que é a alma? Por que isso é tão atrativo? É essa argumentação que a Porque gente daí teve não no vai começo, acabar, né? daí não vai ter um dia que vai ser o Mas zero e isso não é é o aterrorizante. como, isso é só o claro, porquê. sim, sim. Agora, a pergunta que ele fez sobre a morte, né? De tudo que tem. Que foi a pergunta inicial que você fez agora, né? De só algo que tá aqui, quer que você vê vida depois da morte. Aí eu sou convencido pelo testemunho dos evangelhos mesmo, né? E aí eu creio nos evangelhos como uma fonte histórica confiável, né? Eu tenho testemunhos oculares de um evento. O evento é que existia um cara que dizia que era Deus. E esse cara que dizia que era Deus realizou atos sobrenaturais diante de várias pessoas. Eles registraram isso no documento. Ele morreu dizendo que ia ressuscitar, ressuscitou, segundo o relato desse documento. Essas testemunhas escreveram isso e várias testemunhas viram isso de perspectivas diferentes. Eles registraram isso no documento e quando foram colocados para provar com a própria vida, nega isso ou morre, morreram, né? Provando que eram pelo menos sinceros naquilo que estavam registrando.
Eram testemunhos que dão todos os traços de confiabilidade. Esse documento chega até mim muito bem preservado, né? Me dando esse fato histórico que ele veio, morreu, ressuscitou e me disse que isso vai acontecer comigo se eu crer nele também. Né? Então, assim, eu como cristão, ao ler esse relato... E, de novo, eu não acho que eu preciso de fé para acreditar nesse relato. Não é? Eu preciso de fé para acreditar que esse relato é verdadeiro de uma perspectiva de que não há uma intencionalidade de Deus em me enganar ou em mentir para mim, ou que ele quer o meu mal. Eu crer que Deus é bom e que ele quer me fazer o bem e que o relato do evangelho, ele não é Deus tentando torcer toda a lógica da história para tentar me enganar e rir no final das contas, é fé. Não é? Mas o próprio relato, o próprio documento histórico, se eu considerar o Novo Testamento como considero qualquer outro documento histórico, eu tenho ali um relato que me dá a confiança que eu tenho que crer no sacrifício desse Cristo. Né? Mas nenhum outro documento histórico, Tiago. mas nenhum outro documento histórico relata a manifestação de um acontecimento sobrenatural. Mas aí eu tô lendo já Não, com vários viés. relatam, mas não são levados tantos dessa relatam. forma. Um monte Não, de mas documento aí histórico existe um grande relata viés. eventos sobrenaturais. Não, mas eles não são Agora- considerados como uma história Exato, factível, você é isso? escolher ver Mas- naquilo mas algo isso é uma escolha, infalível, isso é uma você, escolha. você achar que aquilo é algo inerrante, Perfeito. ainda mais a escolha daqueles, né, que poderiam ter sido outros. Houve muita discussão para dizer quais que a gente vai considerar aqui ou Então, não vai considerar média, viu? A discussão canônicos. não foi tão grande, não. Grande, o Não, Apocalipse, não na foi. época de Eusébio, o Apocalipse ainda era discutido ali. se havia a três coisa- cartas, principalmente 3 cartas que eram um pouco mais Tem questionáveis casos. ali. Mas Hoje em quando você dia, olha pela até o século ciência IV, historiográfica de hoje em dia, parece que muitos deles nem foram escritos pelo pretenso autor deles, Não, né? não, Algumas não. cartas de Paulo sim, outras não. A coisa é muito mais eu acho que tá um complicada. pouco desatualizado A no coisa é processo muito mais de- complicada. Pelo de contrário. crítica textual do Novo Pelo Testamento. contrário, Iago, pelo porque contrário. no século IV, esses documentos já eram todos aceitos já. em larga medida já eram aceitos, com diferenças entre diferentes igrejas sobre quais livros da Bíblia não eram aceitos, com discussão que chegou até Lutero, a carta de Tiago. Lutero já não gostava daquela aí foi carta. loucura Ele de não Lutero. gostava. Lutero tem as suas Ele não loucuras. gostava. Ele não gostava daquela Lutero carta. tinha suas doideiras. Uma discussão que chegou até o tempo dele. Enfim, o ponto é o seguinte: tantos documentos históricos relatam fatos sobrenaturais. Sim. Você tem gente morrendo por esses fatos sobrenaturais. E Mas morrerem por esses fatos escolher- prova um único ponto, que é a elas sinceridade. acreditavam. Algumas ali Bom. acreditavam. Se é que o relato dessas mortes também é super fidedigno e como se deu, como aconteceu. Mas vamos supor que seja. Vamos supor que tem ali uma fidedignidade básica. Assim, Isso não prova o teor não prova o teor sobrenatural Tanto de porque seria nenhum conflitante, deles. né? De nenhum daí, deles. Porque daí Ah. teriam eventos sobrenaturais no mundo apontando para religiões e credos diferentes, ou não? Não, no caso, eu não estou discutindo só o evento sobrenatural. Porque o que se faz negar o documento é porque o documento prega sobrenaturalidade. E existe uma crença prévia em chegar ao documento de que o documento não pode ter registro de sobrenaturalidade. Porque isso já é uma decisão prévia ao documento. Não. Chega de mente aberta. Chega. Será que esse documento me dá evidências o suficiente para eu acreditar nessas coisas? Pode ser. Agora vamos a ele. Tá, qual o problema Será do documento, que- então? Qual o motivo que ele me dá para acreditar que aquilo aconteceu? O evangelho o primeiro evangelho de todos, escrito quando? 70 a.C., se eu não me engano, ou será décadas depois. Mesmo que Marcos tenha visto tudo aquilo, ele está escrevendo 40 anos depois. mas você tá- em mas que você já não pode ler isso misturou, de uma perspectiva em que já moderna. misturou um monte de outras percepções, não. já misturou a memória dele. Não. já misturou. Isso não é factível quando a gente pensa no mundo antigo, onde tudo era tradição oral, onde o pessoal decorava o Pentateuco. Perfeito. Onde tudo acontecia. Isso acrescenta uma complexidade, mas ainda o fato não- de ter sido registrado 20, 30, 40, 50 anos depois do ocorrido, não, dentro do mundo antigo, não afeta a leitura Não era do uma ocorrido. genealogia. Decorar de genealogia, sim. Decorar a sua experiência. Não, Lucas Isso vai dizer muda. que ele empregou uma investigação para escrever o evangelho Sim, dele. como um bom historiador, tenta escrever. Embora o começo do evangelho dele tenha um fato histórico ali que os historiadores não enxergam, né? Que é... Perdão. Muita jujuba. Que é muita jujuba. Que é o suposto censo universal decretado por Augusto para o Império Romano. No tempo do governador lá da região síria, sei lá o que era o Quirino. Existe o censo local de Quirino. Que não foi nem na época, não era nem Augusto era o imperador. Tudo indica, não vou dizer que é comprovado, mas tudo indica que ele deu uma confundidinha ali nas datas Quem de quem quiser era vídeo imperador. Qual é a minha câmera? Aqui, assim? É. Quem quiser o vídeo sobre genealogia de Quirino, tá lá no Dois de Teologia. O vídeo sobre quando Jesus nasceu. Posso falar que o Thiago falou uma coisa que eu ia levantar essa questão aqui, ó. Thiago Lemos. A maior prova de que Deus existe... Não, cadê aqui? Ih, eu apaguei a mensagem que era pra eu ler.
Posso ler? Está aberto provado aqui que pra Deus mim? não existe. lê Vilela. aí. Se Deus existisse mesmo, eles não teria. Tá provado Aí ia dar a lezeira prova. do Vilela. Voltou. Olha, Deus voltou. Voltou? Deus Três operou um 3 milagre. segundos ele voltou a mensagem. Deus operou um milagre aqui. É, desse o aqui. ateísmo. Não, eu agora. apaguei só pra mim. É uma que fala sobre a ciência provar a existência de Deus. Vê se você acha isso daí. Deixa eu ver, a maior prova de que Deus existe é a morte. Não é isso daí. Isso Se daí a eu tô aqui. ciência- É, essa que você tá aí. É uma depois dessa, se eu não me engano, que é... Essa que você me passou aqui. Como que é assim? Lene, Rapaz, você não tá está... cheio. Ih, Deus foi embora de Você me novo passou agora. poucas, cara. É só uma que fala sobre a ciência. Vê aí. Vivemos sob o silêncio de Deus, minha gente. Sobre Deus enquanto criador. Ou talvez sejamos moucos para a sua voz. Ou ele tá falando aí no silêncio. Você tá no WhatsApp? É, eu tô no WhatsApp, Então, eu copiei. vou lá. é. Vamos conversando aí. Baixar lá, que eu achei interessante. Como é que você lida Em com suma. o relato do Novo Testamento? Assim, para você é só um documento histórico? Documento tem- histórico revela coisas interessantes, tudo agora, assim como todo documento. E não precisa nem ter coisas sobrenaturais. Você vai, o relato de Júlio César da sua campanha parece que tem exageros evidentes ali. Parece que não é porque ele escreveu que é tudo verdade, sabe? Você se aproxima daquilo lendo e buscando. Não sou historiador também, não sou investigador de Mas é um documentos princípio antigos. historiográfico. Mas é um princípio historiográfico, você chega com algum já tipo de chegar desconfiança, contestando, né? Mas Exato. se Alguma você tem desconfiança. um relato em que a pessoa é colocada diante da morte para averiguar, de defender a veracidade daquele relato. Ele, não, morro, mas não nego o que disse. Mas Isso morreram gera- antes do evangelho ser escrito, né? Não. Morreram antes do evangelho ser escrito? Pedro e Paulo morreram antes, Do supostamente. evangelho ser escrito? Porque os primeiros evangelhos é décadas depois, não, tô falando né? dos Os autores, apóstolos- dos próprios autores dos evangelhos. Exato. Agora, como é que morreram cada um desses autores? Não tá dado no evangelho, né? Não tá dado na historiografia Tá posterior. depois Tem o Zé que de veio. Cesareia, Exato. tem vários outros autores que escrevem, autores... Exato. Existia décadas depois. uma coisa inegável. Existiam pessoas acreditando ferrenhamente naquilo. Muitas delas dispostas a morrer em nome disso. A morte em nome de uma fé é um fenômeno Acontece hoje. que acontece hoje e não só no cristianismo. É um Mas fenômeno que acontece... Mas não confunda o argumento que eu tô usando com dizer que porque ele morreu é verdade. Não, Eu tô dizendo que entendo, porque ele morreu, ele acredita que acreditava, é sim, Quer verdade. dizer que é acreditando. confiável o É, texto. O texto acreditando. tem uma confiabilidade Não existe pela própria uma forma que má ele se deu. intenção Perfeito. naquele que registra. Agora, existe auto-engano também, né? Não tem Com tanto certeza. louco de seita que se mata também. O cara Mas você pega uma quantidade ele de inventou, dezenas de o cara inventou escritores. e estava disposto a morrer porque ele obviamente inventou. Isso existe Tem também. maluquice no Isso mundo, existe, com certeza. isso existe. Então, Mas eu acho uma leitura improvável. Se a gente não olhasse para os evangelhos já de uma pressuposição materialista, fosse com a mente aberta, como vocês disseram, e tratasse como um documento histórico, como tratasse qualquer outro documento histórico, né? A gente tem um documento ali em que homens disseram que viram algo sobrenatural. E morreram declarando que viram aquilo. Cara, eu vi, eu não posso negar o que eu vi, peguei, eu vi. Mas deixa eu te Entendeu? falar, a gente não vai usar a nossa experiência observando que manifestações religiosas normalmente levam as pessoas a irracionalidades desse tipo pra usar essa lupa pra olhar aquele momento e falar, por mais que as pessoas digam que viram, eu hoje observo pessoas dizendo que viram. Legal, uma boa pergunta. Coisas modernas. O que eu tô querendo dizer é que eu sei que hoje pessoas passam por esse processo. Então imagina naquela época. É. Quando alguém chega pra mim e diz, eu vi um anjo. Eu vi um anjo, né? Eu digo, beleza, você viu como? Como foi essa experiência? Não, eu tava numa vigília, a gente tava de jejum há 8 horas, em volta de uma fogueira. Aí eu tava lá orando e tal, com a música alta, e eu vi uma luz. Eu digo, brother, sabe, com 8 horas de jejum com música alta numa fogueira, eu vejo tudo que você imaginar aí. Entendeu? Eu vejo Saci Pererê, eu vejo Caipora. O que você botar pra ver, eu vejo. Agora, não, eu vi como eu estou vendo o Rolandinho, né? Se eu não tiver nenhum motivo para acreditar que você tem uma deficiência mental, eu vou acreditar que é verdadeiro aquela história, né? Por quê? Porque eu tenho um tipo de experiência completamente diferente de uma religião de mistério, de um ambiente de culto, de manifestações de transcendental, e a experiência do relato do evangélico é completamente diferente disso. De um Jesus que andou com os caras por 3 anos, que explicou a sua mensagem, que teve outros documentos históricos contando a existência tal de Cristo que fez bagunça lá pela Galileia. Entendeu? Que eles viram, e ele vira o cara morto com várias pessoas da cruz romana. Depois voltou e andou 50 dias com eles. Não, eu vi ele de longe lá, deu um tchauzinho e foi o embora. relato da volta é esparso, né? É esparso. Um evento aqui, um evento Não, ali. O relato da volta, tanto em como ele Mateus- aparece meio misteriosamente para alguns, Então, mas num Mateus, caminho. Lucas, João e E- Atos descrevem que ele andou 40 dias com eles. Exato, mas não descrevem Comeu muito com eles, sentou pouco. com Exato, eles. mas descrevem muito pouco. Não, do que o foi relato, aquilo. o Muito texto, pouco. a quantidade de texto Muito é pouco. econômica. Muito A quantidade de pouco. texto é econômica. Você tem um capítulo em cada A gente livro do tem gente Evangelho. no século XX que supostamente voltou da morte também, foi visto e fez. Você
achar que a existência desse relato já serve de prova é muito tênue, porque você já chega acreditando naquilo. E na verdade, Não, quando eu cheguei, eu não cheguei acreditando. E quando o evangelho foi escrito, ele foi escrito Sim. por gente que acreditava já. Os evangelhos foram escritos. Então já tem um viés. A partir do momento que foi escrito, com certeza. Gente Mas acreditando, exato. quem passou a já acreditar, não existiam acreditava. comunidades cristãs quando o evangelho foi escrito. Né? Igrejas existiram por décadas sem evangelho escrito. Né? Existiram sem Jesus e sem evangelho, porque Jesus já tinha ido para o céu, o evangelho não tinha sido... Existiram acreditando e cultivando aquilo. E quando eles são escritos, eles respondem a necessidades de fé das comunidades em que eles são parte.